Nossa, o nome desse tema meio que assusta, né? Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para ser equação, a gente já estudou no ano passado, tem que ter uma igualdade e um termo desconhecido, uma incógnita, né? O que nós estamos vendo hoje é com duas incógnitas. Vamos ver que bicho é esse? Então, olha só, o primeiro exemplo. Vamos considerar que as figuras representadas a seguir têm o mesmo perímetro. Perímetro é o contorno da figura. Então, no item A, está pedindo qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa esse fato. Então, vejam, a primeira figura é um retângulo de dimensões x e 8. Então, o perímetro vai ser x mais x, que é 2x, mais 8, mais 8, que é 16. Então, o perímetro dessa primeira figura aqui vai ser 2x mais 16, porque, ó, x mais x, 2x, 8 mais 8, 16. E essa figura aqui é um quadrado, não é? Então, 1, 2, 3, 4 vezes o y. Então, no item A, o que está pedindo para a gente é para escrever uma equação, então uma igualdade, com duas incógnitas que representam esse fato. Que fato? De elas terem perímetros iguais, tá? Então, se a gente sabe que elas têm perímetros iguais, o que nós vamos ter que fazer? Pegar o perímetro da primeira, que é 2x mais 16, e igualar a 4y. Então, vejam, é uma equação porque tem igualdade e tem incógnita, que a gente representa por letras, os termos desconhecidos. Né? É do primeiro grau porque as nossas incógnitas têm no máximo expoente 1. E duas incógnitas porque eu estou usando x e y. Aqui eu não conheço essa dimensão do retângulo e aqui eu não conheço o lado do quadrado. Agora, olha só no item B. Vou fazer aqui embaixo. Se você atribuir para a incógnita x o valor 6, então, se o x for 6 e para a incógnita y o valor 7, esses dois valores verificam essa equação? Quer dizer, eles tornam essa equação verdadeira? Vamos ver. Então, se a equação é 2x mais 16 igual a 4y, eu vou fazer 2 vezes o x, que é 6, mais 16 igual a 4 vezes o y, que é 7. Será que isso é verdadeiro? 2 vezes 6 são 12, mais 16, e 4 vezes 7 é 28. 12 mais 16 é 28, igual a 28. É uma sentença verdadeira. Então, se atribuir esses valores, ela verifica essa equação? Sim. E quando verifica uma equação, a gente diz que é uma solução. Assim como a gente fazia quando era a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, para esses valores de x e de y, essa equação é verdadeira, essa igualdade se mantém. Então, é uma solução. Então, olha só. Em um estacionamento, há x carros e y motos. Então, o que foi chamado de carros, né, é a incógnita x, ok? E a quantidade de motos está representada pela incógnita y. Aqui diz que esses veículos estão totalizando 60 rodas. Então, quando eu estou querendo falar de rodas, eu tenho que somar o tanto de rodas dos carros e o tanto de rodas das motos. Cada carro tem 4 rodas, então 4 vezes x vai me dar a quantidade de rodas dos carros. E cada moto tem 2 rodas, então mais 2 vezes a quantidade de motos vai dar o total de rodas das motos. Diz que está
totalizando 60 rodas. Então, isso é igual a 60. Então, aqui está a nossa resposta do item A. A equação é 4x mais 2y igual a 60. Agora, olha só. Considerando 12 carros, então, carros nós chamamos de x. Então, x igual a 12. E 6 motos, então, y igual a 6. Esses valores 12 e 6 verificam essa equação? Então, o que a gente vai fazer? Como no exercício anterior, substituir. Então, 4x, 4 vezes 12, mais 2 vezes o y, que está valendo 6. Será que isso é 60? Vejamos. 4 vezes 12, 48. 2 vezes 6, 12. Isso é 60? É. Coloca 2 para cá, 50 com 10, 60. Eu cheguei numa sentença verdadeira. Portanto, é uma solução? Ela verifica essa equação? Sim. Só que a pergunta é, será que existiria só essa solução? Para o vídeo, pense um pouquinho. Será que o único jeito de fechar a quantidade de rodas com essas informações que a gente tem é ter 12 carros e 6 motos? Alguém consegue pensar uma outra solução? Se quiser, pode me mandar no WhatsApp. Aí eu também vou estar vendo quem é que está assistindo esse vídeo, né? Ok? Então, vamos formalizar essas ideias. Toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, com a e b e c números reais, a diferente de zero e b diferente de zero, porque se fossem zero, ele anularia a minha incógnita, é denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, olha só exemplos. X mais y igual a 10, né? Que se eu comparar com o nosso modelo aqui, né? Se a gente comparar com esse modelo, o A vale 1, o B vale 1 e o C vale 10. As minhas incógnitas são x e y. Aqui as minhas incógnitas também são x e y. O A vale 3, o B vale 2, o C vale 16. Tá? Esse formato, essa cara, esse modelo, isso aqui é um modelo matemático, né? Então, as equações que se você comparar com esse modelo ficam ok, são chamadas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, dependendo do conjunto universo, que é aquele conjunto onde eu encontro os possíveis resultados, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, tem infinitas soluções. Claro que quando eles estiverem representando quantidades, não é bem assim, tá? Mas, num conjunto universo qualquer, né? Pode ser que tenha infinitas soluções. Então, cada uma delas indicada por um par ordenado. Então, olha só. Um par ordenado. Par são dois. Ordenado porque tem uma ordem, certo? O primeiro número representa o valor de x e o segundo representa o valor de y. Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome par ordenado. E a gente vai representar assim, quer ver? Nós indicamos o par ordenado, que é esse par de números, sempre entre parênteses separados por vírgula, certo? Então, por exemplo, se eu colocar assim, 2, 3, eu tenho que entender que isso é um par de números, porque são dois. Ordenado, porque nesse jeito de escrever no mundo inteiro, ficou convencionado que tem a ordem. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y, certo? Por isso, se eu escrever 3, 2, eu tenho uma solução diferente. Porque aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 3. Mas aqui o primeiro é x e o segundo sempre y. Aqui o x vale 3 e o y vale 2. São coisas diferentes, tá? Então, par ordenado. Dois números que têm uma ordem. O primeiro é x
e o segundo é y. E esse tipo de ente matemático é que é solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então vamos ver como fica essa situação. O par ordenado 2, 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Na verdade, é a mesma pergunta que a gente fazia lá nos exemplos iniciais. Por quê? Se o meu par ordenado é 2, 5, sempre ficou combinado que o primeiro é x e o segundo é y. Então, daqui nós sabemos que o x tem que ser 2 e o y tem que ser 5. Para ser solução de uma equação, eu tenho que pegar a equação, que nesse caso é 3x mais 2y igual a 16, substituir os valores e ver se eu chego numa sentença verdadeira. Então, vamos fazer isso. 3 vezes o x, que vale 2, mais 2 vezes o y, que é 5. Isso dá 16? Dá, né? Ó, 6 mais 10 é 16. 16 é igual a 16. Eu cheguei numa sentença verdadeira. Então, se a pergunta era se é solução, nossa resposta, por termos chegado numa sentença verdadeira, sim, é solução. Da mesma forma, ó, mais um exemplo. O par ordenado 5, 2 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Então, sabendo que é um par ordenado, já sabemos que este é o x e esse é o y. Então, nós temos que substituir o x por 5 e o y por 2. Em qual equação? Na equação 3x mais 2y igual a 16. Então, 3 vezes o x, que é 5, mais 2 vezes 2 vai dar 16? Não. 3 vezes 5 é 15. Mais 2 vezes 2, 4. 16? Não. 19. Como isso aqui é uma sentença falsa, a nossa conclusão é que não é solução. Tá? Vocês viram que a equação é a mesma e que foi trocado a ordem dos valores? É muito importante a ordem dos valores, é par ordenado. 3. Determinar a solução dessa equação quando y vale menos 1. A solução de uma equação, né, que tem duas incógnitas, 3x mais 2y igual a 16, tem que ser um par ordenado. Eu tenho que conhecer o valor do x e o valor de y. Por enquanto, eu só sei o valor do y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor que eu conheço e achar o outro que está faltando. Aí vai fechar. Quer ver? Então, quando y vale menos 1, quanto tem que ser o x para fechar? Então, vai lá. 3 vezes x, né? 3x, mais 2 vezes o valor do y, que é conhecido, que é menos 1, igual a 16. Vejam que agora a gente tem uma equação do primeiro grau, que nós resolvíamos já no ano passado. Então, ó, 3x mais 2 vezes menos 1, menos 2, igual a 16. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que descobrir o valor de x. Então, esse termo aqui precisa ser anulado. O que anula menos 2? Mais 2. Então, se eu somar mais 2 aqui, anula, não tem mais isso, mas eu tenho que fazer isso do lado de lá. Então, a nossa equação vai ficar 3x igual a 16, anulando menos 2 é um mais 2 do lado de cá. Então, 3x igual a 16 mais 2, que é 18. Dividimos os dois lados por 3. Temos, então, que 3x dividido por 3 dá x, 18 dividido por 3 é 6. Então, x tem que ser 6 e o y é 1. Então, a solução
que tem que ser um par ordenado é o par x, 6 e menos 1. Agora, se vocês substituírem, vai fechar. Quer ver? Vamos fazer o teste? A tal da prova real que vocês chamam? Ó, 3 vezes 6 mais 2 vezes menos 1 tem que dar 16. Ó, 18 menos 2 é 16. Isso é verdadeiro, tá? Então, aqui eu fiz a prova real. Mas a resposta é essa. A solução é 6 e menos 1. A nossa pergunta agora é: mas o que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas representa? Tá? Qual é o significado disso? Vejam que para cada x você vai encontrar um y correspondente. Se você mudar o valor do x, o valor de y muda também, né? Vai ter sempre uma relação entre o x e o y, ok? Então veja só. Representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. O plano cartesiano é onde eu represento os pares ordenados, tá certo? Então, olha só, para representar no plano cartesiano, eu preciso, então, determinar alguns pontos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz uma tabela. A primeira coisa para a gente poder representar no plano cartesiano é uma tabela. Como é que a gente faz uma tabela? A gente vai ter que criar uma relação entre o x e o y. Vocês vão ter que optar por escolher ou o x ou o y, tá? Normalmente a gente escolhe o x. Com que valores? Com o que vocês quiserem. Normalmente a gente faz com valores negativos, o zero e o positivo. Por exemplo, eu vou colocar aqui os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí esses valores nós vamos ter que substituir aqui para achar o valor de y. Então, nós vamos fazer os cálculos agora, tá? Fazendo os cálculos aqui do lado. Se o x for menos 2, nós vamos substituir lá naquela nossa equação. X mais y igual a 3. Então, menos 2 mais y igual a 3. Quer dizer que o y vai ser 3. O que anula menos 2? Mais 2. Então, o y vai ser 5. Então, o par do menos 2 é o 5, ok? Então, já tenho um par ordenado. Menos 2, 5, tá? Agora, se o meu x for menos 1, se o x for menos 1, vamos substituir também, ó, menos 1 mais y igual a 3. Quer dizer que o y vai ser 3, o que anula menos 1? Mais 1, o y vai ser 4. Então, o par do menos 1 é 4 e eu tenho, então, um par ordenado. Menos 1, 4. Agora, se o x valer 0, x igual a 0, 0 mais y igual a 3. 0 mais y igual a 3 quer dizer que o y é 3. Ok? Então, outro par aqui. 0 e 3. Agora, se o x valer 1. X valendo 1 vai ficar 1 mais y igual a 3. 1 mais y igual a 3. O y vai ser 1 mais quanto dá 3? 1 mais 2. Isso aqui é simples, né? Ou então, o que anula 1? Menos 1. Então, 3 menos 1, que é 2. Então, o par do 1 é 2. Temos o par ordenado 1, 2. E por último, se o x vale 2, vocês já viram que tem uma sequência aqui, né?
vai ser 2 mais y igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. Então, o y é igual a 1. O último par é o par 2, 1. Tudo bem? Agora, que nós já temos o conjunto de pontos, a gente vai representar no plano cartesiano, tá? Vamos fazer isso agora. Então, olha só. Se vocês tiverem um papel quadriculado, tanto melhor, né? Senão vocês vão ter que fazer com régua bem direitinho. No eixo horizontal, é o eixo onde eu vou encontrar os valores de x, os primeiros elementos aqui, tá? Aqui no plano a gente chama de abscissa, tá? Então, o x vai ser representado aqui. E o segundo valor eu vou ter que encontrar no eixo vertical, no eixo y. Então, olha só, onde é que fica o par menos 2, 5? Deixa eu trocar de cor aqui, vamos botar de azul. Primeiro, você procura aqui no eixo horizontal o menos 2. Então, está aqui o menos 2. Então, é qualquer coisa nessa linha do menos 2. Na altura, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o lugar do 5. Então, aqui é o 5. Tá? Então, o par menos 2, 5, ó, achei primeiro o menos 2 no eixo x. Como 5 é positivo, eu vou ter que subir até a altura do 5. E aqui nessa altura vai ficar esse pontinho que é o menos 2, 5. Então, aqui eu tenho uma representação já. Agora, o outro ponto, menos 1, 4. Ah, primeiro, menos 1 no eixo horizontal, tá aqui. Agora, o segundo é 4, o y é 4, então eu vou até a altura 4. Aqui. 0 e 3, então 0 está aqui, que os eixos se encontram no 0. Então, aqui está o 0, vou ter que subir até a altura 3. Então, bem aqui, terceiro ponto, estão vendo? Eu tenho esses 3 pontos aqui. O outro é o 1, 2. Então, a abscissa é 1, o x é 1, até a altura 2. Eu vou ter que chegar aqui, nesse ponto. E o ponto 2, 1, 2, 1 é esse aqui. Vejo que para esses pontos que eu escolhi, a representação geométrica é essa. Mas quem foi que disse que precisava escolher esses aqui? Eu poderia ter escolhido quaisquer outros pontos, ou poderia ter escolhido números fracionários. Moral da história, qualquer ponto que esteja sobre essa linha vai ser solução. Então, vocês vão ter que pegar uma régua agora e com bastante cuidado, vocês vão ter que passar essa régua por esses pontos, certo? Então, peguem a régua, passem por esses pontos, que vocês vão ter todo o conjunto de pontos que passa por aqui. Então, a representação geométrica dessa equação é uma reta. Toda equação dessa natureza aqui, equação do primeiro grau com duas incógnitas, tem como representação geométrica uma reta. Sempre. Não vai ser diferente. Tá? Vou fazer mais um exemplo. No livro não tem, mas eu vou fazer mais um exemplo. Então, da mesma forma, um segundo exemplo. Represente no plano cartesiano a equação 2x menos y igual a 3. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Já sabemos que a representação geométrica disso é uma reta, tá? E para construir essa reta, nós temos que achar um conjunto de pontos. Então, nós temos que fazer uma tabela. Nessa tabela, nós vamos ter que relacionar valores de x e de y. Aí vamos ter que fazer a continha aqui. Coloquem esses valores que eu coloquei antes, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos fazer a continha então. Cálculos.
Se o meu x vale menos 2, então, ó, se o meu x vale menos 2, eu vou substituir o x por menos 2, tá? Então, ó, aqui na minha equação 2x menos y igual a 3, você já pode colocar o resultado direto, ó. 2 vezes menos 2, menos 4, menos y igual a 3, certo? Como esse y é negativo, eu poderia simplesmente trocar, né? Botar esse para lá e esse para cá. Então, ficaria menos 4. O que anula mais 3? Menos 3. O que anula menos y? Mais y. Então, mais y do lado de lá. Logo, o y vai ser menos 4 com menos 3, menos 7. Então, menos 2, menos 7. Então, qual é o primeiro par ordenado? O primeiro par ordenado vai ser menos 2 e menos 7. Agora, com menos 1, tá? Separação. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos y igual a 3. Quer dizer que, ó, podemos fazer com a equação anterior. Y vai ser igual a menos 5, porque é menos 2 com menos 3, menos 5. Depois, então esse é o ponto menos 5, menos 1 e menos 5. Agora, se o x for 0, se o x for 0, 2 vezes 0 é 0, menos y igual a 3, quer dizer que o y é menos 3. Então, 0 e menos 3. Vocês estão vendo que tem uma lógica aqui. E nas equações do primeiro grau, tem sempre essa lógica, tá? Se aqui fosse uma quadrática, aí não. Então, se vocês quiserem ver, ó, cada vez que o y está aumentando uma unidade, o meu y está aumentando 2. Então, se não quiser, nem precisa continuar. Então, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, que está aumentando de 2 em 2, e 1. Esses são os outros pontos. Quem não acredita em mim, faz a continha. Tá? Então, esses pontos aqui a gente vai marcar no gráfico agora. Agora vocês vejam, eu teria que ter, não tenho aqui no computador agora, até deixei de propósito, de fazer meu plano cartesiano aqui embaixo com menos 7. Tá? O menos 5 até tudo bem, ó, tá aqui, ó. Aqui é um menos 5, mas o menos 7 não está aparecendo. Mas veja que não tem muito problema, nós já vamos conversar sobre isso. Eu vou começar por esse outro ponto, então. Menos 1, menos 5. Então, primeiro no eixo x, sempre o primeiro é o x, e o x é sempre horizontal, e o y é sempre vertical. Então, no x menos 1, vamos mudar de cor para azul, no x menos 1, o y tem que ser menos 5, então é esse pontinho aqui. No 0, para o x, é aqui. Menos 3 para o menos y, para o y. Então, aqui. 1 e menos 1. 1 para o x, menos 1 para o y. 2 e 1. Então, primeiro 2 aqui. 1 aqui em cima. E como a gente já sabe que isso aqui é uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, eles vão ter que ficar alinhados. Então, o 7, embora não apareça aqui, de alguma forma ele vai estar no meu gráfico, né? Então, com a minha régua, vai pegar todos. Inclusive, se eu prolongasse aqui, ó, menos 2 seria no menos 7. Certo? Aqui não apareceu aquele pontinho, era o 2 e o 1, né? Ó, 2 e 1, tá aqui. No fim das contas, meus amigos, se isso aqui é uma reta, existe um axioma já lá de antes de Cristo que diz que por 2 pontos passa uma única reta.
Então, se vocês quiserem fazer só com 2 pontos, marcar e ligar com a régua, beleza, divirtam-se.